E vem conferir a crítica da segunda temporada de Haskell Does Not a Dream of a Santa Claus. E eu terminei de assistir o anime Haskell Does Not a Dream of a Santa Claus. Anime esse que poderia ser chamado de a segunda temporada de Bunny Girl Senpai. Anime que fez muito sucesso no seu lançamento, ganhou uma sequência de 3 filmes e que todos têm crítica aqui no canal. Eu nunca tinha assistido Bunny Girl Senpai, mesmo sabendo o sucesso da obra, até pelo certo preconceito que eu tinha, porque eu não conhecia tanto da história e eu via só as imagens. Quando eu assisti o anime eu fui surpreendido, o anime é excelente a primeira temporada, os filmes também são maravilhosos, então, de novo, confira minhas críticas que eu acho que eu tenho minha opinião lá sobre tudo. Mas por que é bom falar sobre isso? Porque a primeira temporada eu achei ela excelente, mas vale destacar, eu fui completamente surpreendido porque eu não esperava nada. Mas e quando você chega na segunda temporada? A expectativa já é outra. Se eu já gostei da primeira temporada, se eu já achei ela excelente, se eu gostei dos filmes, eu espero que a segunda temporada mantenha a qualidade. E sim, ela mantém. Continua sendo uma ótima obra que eu recomendo muito que as pessoas assistam. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a qualidade já caiu bastante em comparação aos filmes e também à primeira temporada. Eu digo mais, caso você caiu nessa crítica de paraquedas, vale destacar. Você precisa assistir sim os filmes de Bunny Girl Senpai para poder entender o que acontece na segunda temporada. Porque muita gente vê filmes de anime e pensa, já que é um filme, eu não preciso assistir. Filmes de anime normalmente não mudam muito a obra. E sim, a maioria realmente tem esse elemento. Mas aqui não. Aqui tem muitas histórias secundárias, como a história da Kaede, como a história da Mai, como a história, algumas outras histórias, que elas acabam afetando o desenvolvimento de personagens ao longo da segunda temporada. Então sim, se você pular os filmes, você pode entender, mas tem muito arco secundário que já foi resolvido dentro dos filmes e que é muito interessante ser consumido. Bom, quando eu falei sobre essa obra, ela pode ser dividida em 3 partes. Ela tem a parte realmente dos personagens, os personagens novos e os antigos que estão aqui. Você tem a história principal e os acontecimentos que vão tendo ao longo da temporada. Os acontecimentos ao longo da temporada é aquele momento onde você vai ter várias situações meio sobrenaturais, fantasiosas, que acabam tendo nesse universo. Essa parte é que eu acho a mais interessante. Essa parte funciona muito bem ao longo da temporada. Ela consegue, ao longo de algumas pequenas histórias que vão sendo colocadas, me interessar. O grande problema dessa temporada pra mim é que na primeira, eles meio que dividiram a temporada em cada 3 episódios ter uma história paralela. Então tem a crise da adolescência, tem o episódio que eles ficam presos num looping temporal, como se fosse o dia da marmota. Você tem o episódio da irmã, que ela acaba lembrando da memória. Você acaba dividindo a temporada em pequenas histórias, em pequenos trechos do mundo paralelo, que acabam fazendo com que você fique preso. Eles pegam 3 episódios, desenvolvem perfeitamente aquela história, aquele conceito, aquela narrativa, é super interessante e eles vão para a próxima. Aqui o conceito foi diferente. No começo da temporada eles têm uma história que eles trabalham bem. Depois do resto da temporada, eles trabalham várias histórias ao mesmo tempo. Você tem 3 histórias durante a temporada e elas são trabalhadas muito para coexistir com a mesma história. E eu sei que parece confuso, mas isso acaba fazendo com que não gere tanto interesse como teve a primeira temporada. Quando a primeira temporada eu ficava aficionado vendo o que estava acontecendo, eu queria saber mais, eu queria ver mais, eu pensava mais naquelas histórias e vendo como era interessante e como eles conseguiram em poucos episódios pegar um conceito, desenvolver o conceito e mais do que isso, trabalhar de maneira interessante. Aqui eu acho que os conceitos são muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem a história principal da Mai, você tem a história da aluna nova que está apaixonada pelo professor, que tem a crise da adolescência, você tem a história da Santa Claus, né, que é da menina que se vende de Papai Noel, de Mamãe Noel, você tem a história da menina que é do mundo paralelo. Então quando você pensa em todas essas histórias ao mesmo tempo, algumas são bem feitas, outras nem tanto. E o problema principal é, a história principal é a que mais me incomodou. Porque a história da menina que ela é de um mundo paralelo e veio pra cá é muito interessante. Ela é bem feita, bem trabalhada e bem desenvolvida. A história do começo da temporada, da menina que é parte do grupo de idol e pensa que vai sair ou não, é muito legal, muito bem trabalhada e muito bem desenvolvida. Mas a história principal da temporada, que é a do Papai Noel, essa eu acho que é a menos desenvolvida de forma interessante. E não porque ela é ruim. Inclusive o final dela eu acho muito bonito, muito impactante. Eu acho que o problema dela é que era muita coisa contada ao mesmo tempo. Tinham praticamente 3 arcos diferentes, contados ao mesmo tempo sendo desenvolvidos. Eu acho que nesse ponto, o roteirista ele não conseguiu fazer com que tudo se tornasse tão interessante, tão impactante como poderia ser. Talvez, se eles trabalhassem as histórias de forma diferente, cada uma com sua história própria, funcionaria melhor.
Eu sei que é um ponto mais ousado, eu sei que é um ponto a mais, mas mesmo assim me incomodou um pouco. E por isso que eu acho que essa temporada, apesar de eu achar ela ótima, eu acho que esse final me incomoda. Até a parte final eu tava gostando dos personagens novos, do desenvolvimento dos personagens novos, de novos conceitos apresentados, ou voltar com conceitos antigos e mesmo assim trabalhar eles de forma diferente, algo que eu acho muito difícil. Eles pegaram conceitos que eles já tinham apresentado na primeira temporada, já tinham trabalhado e desenvolvidos, eles conseguem apresentar esse conceito aqui de forma diferente e ser interessante. 2 exemplos, a menina do mundo paralelo que vem pra cá e a primeira história que envolve a crise da adolescência. São histórias que já tinham sido feitas, já tinham sido trabalhadas na primeira temporada, nos filmes, e aqui eles conseguem trabalhar de forma diferente. Isso é maravilhoso. Mas a parte final da temporada me deixa com gosto amargo, porque eu acho que é a parte que, apesar de ter momentos emocionantes, momentos interessantes, eu acho que é a parte que é mais confusa na parte da sua narrativa. Mas como eu falei, a temporada continua sendo ótima. É pior que as primeiras, mas continua sendo maravilhosa. Porque realmente, você tem ótimos personagens, você tem ótimas narrativas, você tem roteiristas que sabem trabalhar histórias quando estão fechadas, você tem alguns conceitos que eu gosto muito, inclusive críticas sociais, porque é o que eu falei na primeira temporada e eu repito aqui. Quando você pensa em Bunny Girl Senpai, ele é um anime que ele usa praticamente o conceito que o terror psicológico usa no cinema. O que seria esse conceito? Você pega elementos de terror para poder desenvolver assuntos que são muito mais profundos do que aquilo. E aqui eles fazem exatamente isso. A primeira temporada faz isso, os filmes fazem isso, aqui faz de novo. Na primeira parte da temporada, você vê uma menina que ela tá completamente diferente do que ela sempre seria. Só que quando você pensa na narrativa por trás dessa história, você vê que é uma história sobre uma menina que nunca foi aceita e agora ela está sendo aceita no seu grupo de idol. Mas tem que dar um passo a mais na carreira. Será que ela está deixando de ser quem ela realmente é? Será que ela não é mais aquela pessoa? Ela deveria confiar mais nos outros? E o medo que ela sempre teve de ser abandonada? Eles usam o conceito dela ser uma pessoa diferente, talvez ser uma pessoa da crise da adolescência, para poder discutir o assunto principal na vida de muitos adolescentes, que é: e se as pessoas só fingem que gostam de mim pela minha popularidade? É muito interessante porque realmente os adolescentes pensam nisso. E a escolha de adolescentes parece que vão mudar a vida dele. Usaram um conceito para trabalhar isso. A parte da menina do mundo paralelo também é sobre isso. Ela é uma menina que ela acaba toda hora fazendo loucuras para poder ter uma aprovação. E mais do que isso, eles brincam com o conceito da rede social. Como a rede social influencia negativamente as pessoas. É muito interessante. É uma crítica à rede social, é uma crítica de você querer se colocar na sociedade, no meio dos seus amigos, é a parte de você não ser visto pelos outros, apesar das boas ações que você faz. É interessantíssimo. E até as narrativas mais pra frente, que eu estou criticando, que é o final da temporada, também tem boas narrativas, que seriam a pessoa que ela é famosa, mas ela não se vê como famosa, ou a menina que é apaixonada no professor e mostra uma crise existencial que ela teve desde a sua infância. Tudo isso é muito interessante. Você vê como eles conseguem trazer críticas que ainda são importantes, impactantes e relevantes hoje em dia. Todo mundo já passou, passa ou vai passar por situações das discussões que eles apresentam aqui, não as situações porque é impossível. Então por isso que eu acho que Bunny Girl Senpai, o Haskell no DOS A Dream of a Santa Claus, continua sendo um anime excelente, apesar do final da temporada não ter me agradado. Porque a animação é boa, a trilha sonora é maravilhosa, não supera a primeira temporada, mas a abertura e o encerramento são ótimos e a trilha é boa. E as histórias funcionam. Infelizmente o final da temporada me deixou com gosto amargo, mas não quer dizer que a temporada seja ruim. Concluindo, Haskell Does Not a Dream of a Santa Claus é um anime que tem boas discussões, bons personagens e boas histórias que infelizmente no final acabou me decepcionando. E por isso que eu fecho Haskell Does Not a Dream of a Santa Claus com uma nota 8,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Haskell Does Not a Dream of a Santa Claus? Gostou da nova temporada ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.